Muitos animais aterrorizantes vivem nas profundezas das ondas, como essa lula vampira, que fica a mais de 900 metros abaixo da superfície, em uma escuridão quase completa. Esse animal tem uma capa como a de um vampiro, por isso é chamada de lula vampira. Nas profundezas do fundo do mar, ela não pode usar tinta para se defender, por isso desenvolveu uma tática incomum. Brilha levemente para espantar os predadores. Se essa tática falhar, pode virar seu corpo do avesso, revelando pequenos espinhos. Quando você traduz seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, significa literalmente lula vampira do fundo do mar. Apesar de sua aparência aterrorizante, é um animal oceânico inofensivo. A criatura anterior não era do espaço, mas este objeto definitivamente é. Antes de Elon Musk encontrar uma maneira de reutilizar foguetes, a NASA simplesmente deixava cair os antigos depois de lançar os astronautas no espaço, na maioria das vezes no oceano ou nos desertos. Em 2012, Jeff Bezos enviou uma missão para encontrar o foguete Apollo 11. Ela o encontrou usando sonares, mas ele estava em péssimas condições no fundo do oceano, não muito longe do local previsto. Os responsáveis conseguiram resgatar o motor e reconstruir 2 deles. A cidade perdida mais famosa é Atlântida, mas infelizmente ainda não a descobrimos. Entretanto, Heraklion também era apenas um mito até que um piloto britânico viu algo que parecia uma cidade enquanto sobrevoava o mar Mediterrâneo. Ele relatou o fato e 60 anos depois, um grupo de mergulhadores foi até lá. Eles ficaram chocados quando encontraram uma cidade inteira debaixo d'água. Ela estava repleta de artefatos que poderiam nos contar muito sobre a história do lugar. Atualmente, esse é um dos melhores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo. Acredita-se que a elevação do mar tenha causado o afundamento do local. O Titanic afundou em 1912. O naufrágio foi oficialmente descoberto 74 anos depois. Na realidade, porém, um pescador o encontrou 8 anos antes, enquanto pescava no Oceano Atlântico. Ele estava puxando sua rede quando viu uma cabeça presa nela. Por sorte, era apenas a de uma boneca. Anos mais tarde, depois que o pescador faleceu, seu filho vendeu a boneca para uma colecionadora. Ela fez muitas investigações e pesquisas sobre todas as pessoas que tinham um brinquedo de porcelana no Titanic e encontrou o proprietário do brinquedo. Eva Hart estava no transatlântico e levou uma boneca a bordo. Eva sobreviveu à catástrofe por um milagre, mas seu brinquedo não. Hart chegou a escrever sobre a boneca em seu diário e todos os detalhes coincidiam com a que foi encontrada pelo pescador. O peixe tripé vive nas profundezas da zona abissal, cerca de 6.100 metros abaixo da superfície. Ele está adaptado a essas imensas profundidades e usa suas nadadeiras de tripé para permanecer imóvel no fundo. Não tem olhos grandes, e mesmo que tivesse, eles seriam inúteis na escuridão. Em vez disso, o peixe tripé usa suas nadadeiras como antenas para detectar qualquer movimento na água. Essa criatura não tem muita sorte quando se trata de sua vida amorosa, por isso teve de desenvolver táticas exclusivas para se reproduzir. Pode ser macho e fêmea. A próxima criatura bizarra é o peixe lagarto. Ele tem toneladas de dentes afiados, uma boca enorme e olhos realmente grandes que usa para caçar. Tudo isso faz com que pareça assustador. O animal vive em profundidades de cerca de 3.350 metros na zona da meia-noite, onde não há luz. Essa aberração da natureza come basicamente tudo que cabe em sua boca, desde pequenos peixes até outros peixes lagarto. Por outro lado, quando vê outros da mesma espécie, provavelmente se apaixona, pois encontrar parceiros nessas profundidades não é uma tarefa fácil. Assim como o peixe tripé, ele pode ser macho e fêmea ao mesmo tempo. Quando você pensa em um rio, geralmente o imagina em terra firme. Ainda assim, a natureza é bastante imprevisível e criou um que corre sob o oceano na Califórnia. Ele fica a uma profundidade de cerca de 3 quilômetros e conta com tudo o que um rio comum tem: troncos afundados, árvores e rochas. E apesar de sua singularidade, não é o único no mundo. Há também um na Amazônia e na Groenlândia. Uma criatura aterrorizante foi descoberta perto da costa de Angola por um veículo de operação remota. Parece que não tem cabeça nem corpo. Ela estava a uma profundidade de cerca de 1.325 metros abaixo da superfície. Depois de pesquisas, os cientistas concluíram que não era nada de um filme de ficção científica, e sim apenas um aglomerado de sifonóforos presos uns aos outros. Em 2015, um cara aleatório estava mergulhando em Cesareia e algo brilhante chamou sua atenção. Ele estendeu a mão, agarrou e percebeu que era uma moeda de ouro.
Depois, examinou o fundo e descobriu que havia muitas outras. Então, relatou o acontecimento às autoridades locais e elas concluíram que o homem havia encontrado um tesouro árabe. As moedas eram feitas de ouro maciço de 24 quilates e tinham alguns milhares de anos. Mas, devido à salinidade e à temperatura perfeitas, pareciam novas em folha e pertenciam a um navio que transportava a carga. Ele foi pego em uma tempestade e, infelizmente, afundou. Uma das coisas mais estranhas já descobertas foi encontrada no Mar Báltico. Trata-se de uma anomalia que parece ter sido criada por uma civilização diferente. Ela foi achada por pesquisadores suecos e eles basicamente não tinham ideia do que era. Tiveram de pedir a opinião de muitos outros cientistas. Quando você olha de cima para essa formação, ela tem 61 metros de comprimento e se parece exatamente com uma nave espacial caída. É difícil acreditar que se trata de uma formação natural, mas alerta de spoiler. Foi totalmente criada pela natureza, porque o Mar Báltico passou por muitas erosões ao longo da história. Muito provavelmente, a formação bizarra é o resultado desses processos. Um grupo de mergulhadores em Madagascar ficou chocado quando encontrou esses assustadores 2 metros de faca no fundo do mar. A especulação começou imediatamente, e muitos disseram que ela era de alguns gigantes que lutaram contra megalodontes e viveram na Terra há milhares e milhares de anos. Essa poderia ser uma boa história, mas é mais provável que a faca seja um acessório de filme que se perdeu no mar. Um dos animais mais bizarros do oceano é o tubarão-cobra. Acredita-se que esse peixe seja a razão de todas as histórias de serpentes marinhas sobre as quais os exploradores marítimos do passado escreveram. Ele vive nas profundezas do oceano, mas às vezes pode ser visto em águas rasas. É muito raro, mas é possível. O tubarão-cobra tem uma boca grande com cerca de 300 dentes e também um corpo longo que se parece com o de um lagarto. Trata-se de uma espécie realmente única. Suas vítimas podem ter metade do seu tamanho, pois o estômago desse tubarão é como o de uma cobra e ele pode engolir peixes ou crustáceos enormes. Avistar algumas minhocas em seu jardim não é nada demais, mas depois de ver uma de 8 metros de comprimento no oceano, você vai deixar sua roupa de mergulho um pouco mais molhada. Esse verme é super raro e totalmente inofensivo para os seres humanos. Na verdade, não se trata de um verme gigante, é um aglomerado de zooides que estão presos uns aos outros em uma formação de minhoca. Em geral, se alimentam apenas de plâncton, bactérias e outras coisas minúsculas que podem ser encontradas no oceano. Provavelmente, a coisa mais assustadora no mar e 100% real é a Magna Pina. Ela pode ser encontrada em profundidades incríveis de mais de 6.000 metros. Esse monstro se parece com um Slenderman subaquático, mas é apenas uma lula com tentáculos realmente longos que podem atingir um tamanho assustador de 2,40 metros. Essa criatura só foi vista algumas vezes e, basicamente, não sabemos muito sobre ela até agora. Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é esponja-arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha a resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas, mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a esponja-arpa recebeu esse nome devido à sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma harpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja-arpa ou seu nome não intimidante o enganem. A esponja-arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus rizoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja-arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja-arpa. Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja-arpa. Esponjas-arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja-arpa captura um animal,
ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas arpa usam esse método de alimentação porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas arpa descobriram que elas tinham apenas 2 velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas arpa com 6 velas. A esponja arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra? A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, área que fica entre 200 a 1000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano. Esse não é o caso da água-viva crossota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo. Sim, você é perigoso. A água-viva crossota é extremamente rara, você não a verá com muita frequência. Talvez você precise pegar emprestado aquele robô de mergulho profundo que mencionei. Embora vermes e águas-vivas possam parecer bastante inofensivos, não é o caso do peixe-víbora do Pacífico. Essa criatura tem uma boca visivelmente grande, como eu. E os dentes, semelhantes a agulhas, são fundamentais para sua estratégia de caça. O peixe-víbora do Pacífico vive a cerca de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano, mas ele está entre aqueles inúmeros animais marinhos que migram a cada noite das profundezas do oceano em direção a águas mais rasas para se alimentar. O que tem no cardápio para o jantar? Muitos peixes pequenos e camarões. Essa criatura pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Suas 2 presas dianteiras, que se projetam da mandíbula inferior do peixe, além de seus próprios olhos, são especialmente dramáticas. Quando o peixe solta a mandíbula, sua boca pode abrir o suficiente para engolir animais menores. E os dentes formam uma gaiola para evitar a fuga. Você já viu uma criatura subaquática que parece um morango? Confie em mim, isso existe. Basta olhar para esses pontos na lula morango. Essa criatura tem um olho grande e um menor. Você pode pensar que esse emparelhamento não convencional seria estranho e desconfortável, mas, na verdade, é o oposto. O grande olho esquerdo olha para cima. Ele detecta sombras lançadas por outros animais nas águas fracamente iluminadas. A forma tubular do olho ajuda a coletar o máximo de luz possível. Do outro lado da cabeça da lula, você pode ver seu olho direito. Ele é pequeno e olha para baixo. Esse olho procura por luzes de bioluminescência produzidas por animais à espreita nas águas mais escuras abaixo. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por organismos vivos. Por sinal, a lula tem um apelido. É conhecida como a lula vesga, devido à notável diferença de tamanho entre seus 2 olhos. Como a luz não atinge o mar profundo, o corpo da lula morango parece preto. Isso ajuda a se esconder de predadores como tubarões e golfinhos. Em geral, ela cresce até um comprimento de 13 centímetros. Normalmente vive a cerca de 914 metros abaixo da superfície, mas flutua em águas mais rasas à noite.
A crinoidea é uma criatura marinha sem uma espinha dorsal, mas com braços semelhantes apenas que saem do centro de seu corpo. Essas criaturas apareceram pela primeira vez há cerca de 200 milhões de anos. Relacionadas às estrelas do mar, elas parecem uma flor, mas se você se aproximar, elas vão nadar rapidamente. Mas nem todas as crinoideas sabem nadar. Muitas espécies só podem rastejar no fundo do mar. Como algumas das outras criaturas do fundo do mar que vimos, ela pode se adaptar ao seu entorno. Tem uma capacidade assustadora de perder os braços, da mesma forma que alguns lagartos perdem suas caudas. Isso também provavelmente as ajuda a escapar de seus inimigos. As crinoideas vivem em todo o mundo, do Equador aos polos, das águas rasas no topo de recifes ao mar profundo. Considerando que estamos lidando com criaturas misteriosas, o nome desta é bastante apropriado. A rápida lula vampira do inferno deve ser o símbolo oficial da vida nas profundezas do oceano. Esse animal tem um corpo vermelho escuro, enormes olhos azuis e uma teia semelhante a um casaco que se estende entre seus 8 braços. Isso, com seu nome, pode sugerir que essa criatura é alguma forma de caçador aterrorizante. Na realidade, no entanto, a lula vampira do inferno é uma criatura tímida e com corpo macio do tamanho, da forma e da cor de uma bola de futebol. Atinge até cerca de 30 centímetros de comprimento e vive 914 metros abaixo da superfície. Lá quase não tem oxigênio, mas também são relativamente poucos os predadores. Ufa! Acho que vou precisar relaxar depois dessa. Era o dia 10 de abril de 1912. Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável. Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar o infeliz e assustador ocorrido. "Minha querida Sal", escreveu ele, "saímos ontem depois de muita confusão." Mal sabia ele que apenas 4 dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Geddes estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano. Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados, e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular, mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F-4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados no único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apollo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 km, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre. Mas foram mesmo?
Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 quilômetros da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de 2 anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Cambai, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma haloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas. Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo. Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico. Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase $1 milhão de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta? Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Filipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII. O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901 no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Fossa das Marianas e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875 usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo Dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria. Uma pergunta: você acha que a cidade perdida de Atlântida pode ter sido real? Continua sendo um dos maiores mistérios da história. A lenda começou com Platão, desde a Grécia Antiga, o conto de uma civilização que se formou e prosperou antes da nossa. Atlântida era supostamente uma sociedade altamente tecnológica, muito parecida com os maias.
Mas como diz a lenda, devido à ganância do povo, eles foram punidos com um dilúvio que destruiu e submergiu a cidade. Diferentes teorias tentam adivinhar a localização de Atlântida. Algumas afirmam que era no mar Mediterrâneo, outras que está abaixo do Triângulo das Bermudas. Mas como a ciência nos mostrou, Atlântida pode ser apenas uma alegoria para a humanidade. Hoje, você descobrirá várias cidades subaquáticas incríveis das quais nunca ouviu falar. Elas realmente existiram e não são apenas um mito. Número 1. Estamos levando você em uma excursão à cidade subaquática de Baia, que fica na costa da Itália. Conhecida como Las Vegas do Império Romano, Baia era uma cidade turística. A elite romana viajava para lá para se divertir. Imagine um spa ao ar livre. Isso era Baia. Você pode visitar a cidade submersa mergulhando e se aproximar dessa magnífica escultura romana perfeitamente preservada. Uma verdadeira maravilha subaquática. Você pode ver os remanescentes de templos e edifícios através de barcos com fundo de vidro. Este é um museu coberto de musgo. É o Ninfeu de Cláudio. À sua esquerda, você pode ver uma coleção de estátuas gregas clássicas. Nadando pela Via Herculana, você chegará à Vila Prótiro. As moradias são casas de estilo italiano, e aqui você pode admirar pisos de mármore originais. Observe os padrões em preto e branco e as formas surpreendentes que eles fazem. Em seguida, você chegará a Portus Iulius. Aqui é possível ver as estruturas de paredes colapsadas na parte inferior do fundo do mar. Você verá colunas bem preservadas e pisos de calcário. Veja as ruínas dos banhos termais de Lacos. Os mosaicos multicoloridos restantes são incríveis. Você verá as peças dos mosaicos em laranja, azul e verde se chegar perto o suficiente. Na Vila Pila de Pisoni, podem ser vistos 25 pilares romanos preservados. Observe os arcos, os afrescos nas proximidades e a magnitude desse tesouro bem guardado. A cidade estava localizada sobre aberturas vulcânicas naturais, então existiam fontes termais para serem desfrutadas à vontade. As pessoas iam para lá procurando se divertir muito. E quando digo pessoas, quero dizer alguns dos grandes imperadores romanos sobre os quais aprendemos na escola: Nero, Cícero, César. Mas por volta do século VIII, a luxuosa cidade foi saqueada e então abandonada. Lentamente, o nível da água subiu e a cidade começou a submergir. Número 2. Você está de férias ao largo da costa da Grécia, a 4 horas de Atenas, na península do Peloponeso, em Pavlopetri. Você tira a poeira do seu snorkel e faz um mergulho livre em um dia ensolarado e brilhante. Há algum tempo mergulhando e você começa a notar padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a surgir um por um. À medida que você continua nadando, o que parece ser o contorno de uma cidade inteira emerge diante de seus olhos. Você se pergunta como a água pode ter tomado toda a cidade. As rochas estão perfeitamente alinhadas ao que parece ser a base de um edifício. Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico de férias na Grécia, foi a pessoa que descobriu Pavlopetri. Ele estava documentando os artefatos do fundo do mar. Sua equipe encontrou o local cheio de potes, vasos de armazenamento e ferramentas. Um moinho de pedra, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas que ali foram encontradas indicam que esse assentamento datava da Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em cidades. Acredita-se que a cidade tenha durado mais de 2.400 anos. Pavlopetri é considerada hoje a cidade submersa mais antiga já encontrada, e é impressionante que não tenha sido uma vila simples. Era uma cidade portuária vibrante, com edifícios construídos em pedra, um mercado, ruas e até praças. Número 3. Vamos continuar nossa exploração e encontrar segredos em outras cidades subaquáticas. Você está mergulhando na costa das ilhas Ryukyu. As águas do Pacífico estão longe de ser suaves. Há uma forte corrente puxando você para o fundo do mar. De repente, você vê uma enorme estrutura graças à luz do sol brilhando no fundo do mar. No começo, parece com as ruínas de Machu Picchu no outro lado do mundo. À medida que se aproxima, você lentamente descobre suas formas. Uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ter sido um palácio ou castelo. Isso também poderia ser um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni. Também atende pelo nome de Atlântida do Japão. O monumento é do tamanho de 5 campos de futebol e da altura de um edifício de 5 andares.
Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços capazes de proporcionar reuniões de multidões. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni remonta a 10 mil anos atrás, mas ainda está em debate se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. De acordo com ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. A piscina triangular, localizada na superfície do monumento, é um côncavo em forma de triângulo, que é um símbolo histórico das fontes de água da região. Há também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura, e de acordo com Kimura, as tartarugas têm um significado cultural importante. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local. Sua idade estimada remonta a 10 mil anos atrás. No entanto, nem todos os cientistas estão convencidos do mesmo. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de um monumento ser composto de uma rocha maciça os leva a acreditar que não é feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas se assemelham a uma ocorrência de formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. Uma série de colunas de basalto interligadas se parecem com as ruínas de um palácio, mas são o resultado da atividade vulcânica na região. Bom, fique ligado para mais descobertas subaquáticas. Número 4. A próxima parada da nossa viagem é em uma das cidades subaquáticas mais famosas de hoje, que se transformou em um parque arqueológico subaquático. A cidade de Port Royal, na Jamaica, existe hoje apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das cidades mais ricas do hemisfério ocidental. Port Royal era o centro do Império Britânico na época e uma importante cidade comercial que atraía pessoas de todos os lugares. Também foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. Os bares e restaurantes radiantes de vida acordaram tremendo. As pessoas foram tiradas da cama com o poder de um grande terremoto, estimado hoje em 7,5 na escala Richter. Um sobrevivente disse ter visto a terra se abrindo e engolindo toda a cidade. O que ele disse pode ser verdade, já que a cidade foi construída principalmente sobre areia. O chão sugou prédios, estradas e todos em cima. Geysers entraram em erupção e, finalmente, ondas tão grandes quanto edifícios de 10 andares atingiram a cidade. Cerca de 33 acres da cidade desapareceram debaixo d'água. E, surpreendentemente, a maior parte de seus restos do século XII está em boas condições, sob 12 metros de água. Arqueólogos encontraram em ruínas tabernas, salas de armazenamento, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Número 5. Vamos para a Índia agora? Do lado de fora de sua costa fica outra maravilha submersa. Um local conhecido como a Cidade Perdida de Cambaia está localizado no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu oculto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica fez uma avaliação de rotina da água. Com a tecnologia de sonar que envia uma onda de som para o fundo do mar, eles encontraram algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos encontrados datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que essa civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados do local incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são de fato do local, mas se realmente o são, então a Cidade Perdida de Cambaia seria a civilização mais antiga do mundo. Imagine que estamos no ano de 2025 e que nosso planeta mudou completamente. O aumento do nível do mar, o clima extremo e o oceano cada vez mais ácido são apenas alguns dos problemas com os quais as pessoas vêm lidando há anos. Mas em uma das maiores cidades costeiras do mundo, a situação se tornou muito séria. Era um dia ensolarado de junho quando um terremoto de grandes proporções sacudiu a cidade até o âmago. O solo sob os pés das pessoas balançava e tremia, e os edifícios balançavam perigosamente. As pessoas corriam pelas ruas em pânico, tentando encontrar segurança. Mas assim que o solo se estabilizou, os habitantes da cidade perceberam o perigo real.
Uma parede de água com quase 30 metros de altura estava correndo em direção à cidade, impulsionada pela força do terremoto. O tsunami atingiu a cidade com uma força inimaginável. Bairros inteiros foram destruídos e milhares de pessoas perderam a vida. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Após o desastre, as autoridades da cidade perceberam que não poderiam simplesmente reconstruir a cidade como era antes. Elas precisavam estar mais bem preparadas para o próximo possível desastre. Assim, criaram um projeto incrivelmente ambicioso: construir uma cidade subaquática. O objetivo era criar uma cidade autossuficiente e sustentável sob a superfície do oceano, capaz de resistir a qualquer desastre natural. A cidade subaquática seria alimentada por energia renovável, usando a energia das marés e painéis solares submarinos. Ela seria projetada para resistir a condições climáticas extremas e teria seus próprios sistemas de resposta a emergências. O projeto atraiu alguns dos principais cientistas, engenheiros e arquitetos do mundo. Eles trabalharam incansavelmente para projetar a cidade e consideraram cuidadosamente cada aspecto do projeto. A cidade subaquática teria tudo o que uma cidade típica tem, desde escolas e hospitais até lojas e restaurantes. Haveria fazendas subaquáticas onde peixes e outras criaturas marinhas poderiam crescer. A cidade teria até mesmo seu sistema de transporte, submarinos avançados e túneis conectando diferentes partes da cidade. O projeto se tornou um farol brilhante de esperança para as pessoas. Ele mostrou que, mesmo diante de um desastre, poderíamos nos unir para criar algo incrível. Mas, com o passar do tempo, o projeto não parecia mais tão perfeito. Seu custo acabou sendo maior do que o planejado. Também havia preocupações sobre a duração de um projeto como esse, afinal, o oceano é muito imprevisível. Mesmo assim, a equipe de cientistas e engenheiros nunca desistiu. Após anos de tentativas e erros, eles finalmente criaram a cidade subaquática perfeita, uma maravilha da engenharia, um ecossistema autônomo que poderia sustentar pessoas indefinidamente. Os edifícios foram construídos com um material capaz de suportar a imensa pressão do fundo do oceano, e a própria cidade era alimentada por uma rede de turbinas hidrelétricas avançadas. Não demorou muito para que a primeira leva de colonos chegasse à cidade subaquática. Havia pessoas diferentes nesse grupo, e cada uma delas tinha seus próprios motivos para escolher viver nesse novo mundo sob as ondas. Alguns eram aventureiros em busca de um novo mundo para explorar, enquanto outros esperavam escapar dos desastres naturais que assolavam a terra firme. Mas apesar de suas diferenças, todas essas pessoas compartilhavam um objetivo comum: construir uma nova sociedade, uma que estivesse em harmonia com o mundo natural. A cidade subaquática florescia e novas descobertas eram feitas todos os dias. Os colonos desenvolveram novas tecnologias e maneiras de domar o poder do oceano. Eles aprenderam a cultivar o mar e começaram a plantar jardins subaquáticos que lhes forneciam um suprimento constante de alimentos. Mas viver debaixo d'água era um desafio. As pessoas se sentiam isoladas e até claustrofóbicas. A situação chegou ao auge quando um grupo de ativistas começou a protestar contra os planos de expansão da cidade. Eles argumentaram que a cidade subaquática era uma ameaça ao ambiente que deveria proteger e que os colonos deveriam se concentrar em reduzir seu impacto sobre a delicada vida subaquática. O protesto provocou um debate acalorado entre os colonos. Alguns deles argumentaram que a sobrevivência da cidade dependia de seu crescimento e expansão. Outros alegaram que a cidade precisava priorizar a proteção do meio ambiente acima de tudo. No final, chegaram a um acordo. A cidade continuaria a se expandir, mas a principal prioridade seria a sustentabilidade e uma atitude responsável em relação à natureza. Os colonos fariam o possível para reduzir seu impacto no meio ambiente, usando novas tecnologias e seguindo regras rígidas de conservação. E eles também se lembrariam da importância de proteger o oceano e seu frágil ecossistema. Os anos se passaram e a cidade subaquática continuou a prosperar. Novas gerações de colonos nasceram e cresceram em um mundo totalmente diferente daquele que seus ancestrais haviam conhecido. Eles nunca viram o mundo na superfície, mas apreciavam a beleza e a complexidade do mundo subaquático que chamavam de lar. E, com o passar dos anos, a cidade se tornou um símbolo de esperança para um mundo que lutava contra os efeitos devastadores das mudanças climáticas. Ela mostrou que, apesar de todas as dificuldades, as pessoas podem se unir para criar um mundo melhor, como um lembrete de que o futuro não está gravado em uma pedra e que podemos construí-lo de forma sustentável e em harmonia com o mundo natural.
Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacoleo caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso.
Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de balha entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora, ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro.
Aqui está um peixe comum, e aqui está um peixe que deveria ter se tornado um ser humano, mas não se tornou, e não porque não tenha saído do oceano. O segundo peixe tem olhos mais inteligentes, mas não há quase nenhuma diferença entre eles. E é por isso que... e você está vendo aquela silhueta na sombra? Esse monstro grande e feio é um dos personagens principais da história e odeia o peixe inteligente. Mas vou te contar mais sobre isso mais tarde. Bem, o mundo oceânico é uma eterna luta pela sobrevivência. Os grandes e fortes comem aqueles que são menores e mais fracos. Há 400 milhões de anos era a mesma coisa, só que em uma escala ainda maior. Monstros de verdade habitavam o oceano. Peixes reptilianos gigantes comiam longas centopeias marinhas. Alguns peixes eram cobertos por conchas ósseas. Outros tinham dentes afiados. Como resultado, alguns peixes mais fracos fugiram do oceano para sobreviver. Outras criaturas saíram do oceano para conseguir comida ou por curiosidade. E assim, de acordo com a teoria da evolução, nos milhões de anos seguintes, esses peixes começaram a desenvolver membros e pelos e a subir em árvores. E você sabe o que aconteceu depois. E agora vamos imaginar que nada obrigasse os peixes a irem para a terra firme. E se o oceano não fosse tão perigoso e houvesse muitas algas e fitoplâncton e menos tubarões antigos e gigantes? Há muita comida e não há inimigos. Por que os peixes precisariam sair deste lugar e passar algumas centenas de milhões de anos desenvolvendo membros? Os peixes podem relaxar e ficar na água. Alguns chegam à superfície, mas não gostam de estar lá. Ventos fortes, relâmpagos, tudo parece pouco amigável. Milhões de anos se passaram e os peixes ainda existiam. Surgiram habitantes marinhos mais perigosos, mas os peixes simplesmente desenvolveram nadadeiras mais longas para nadar mais rápido. Outros criaram placas em sua cauda para se defenderem dos inimigos. Mas em geral, a maioria dos peixes ainda tinha a mesma aparência de milhões de anos atrás. Seu cérebro estava se desenvolvendo. Eles aprenderam a se comunicar uns com os outros usando a ecolocalização e os movimentos da cauda e das nadadeiras. Durante todo o dia, os peixes nadavam, procuravam comida, multiplicavam-se e ficavam juntos. Não fazia sentido que eles evoluíssem. E agora vamos dar uma olhada na história dos seres humanos. Então, os peixes vieram para a Terra e desenvolveram membros. Em seguida, começou a luta pela sobrevivência. Algumas criaturas se tornaram carnívoras, outras se tornaram herbívoras. Algumas comiam grama e outras notaram frutas maduras nas árvores. Essas criaturas rastejantes começaram a tentar pegar as frutas. Após milhões de anos de tentativas, os membros das criaturas começaram a ficar mais longos. Eles se apoiavam nas patas traseiras e, por fim, tornaram-se eretos. Esses animais antigos, os ancestrais dos primatas, aprenderam a subir em árvores para obter mais frutas. Depois, alguns deles começaram a usar pedras para quebrar cascas de nozes. Outros começaram a jogar gravetos nos galhos para derrubar maçãs. Quanto mais esses animais interagiam com o ambiente, mais seus cérebros se desenvolviam. Além dos tigres dentes de sabre e de outros monstros antigos que tentavam comer os primatas, havia também condições climáticas ruins que causavam muitos problemas. Os macacos antigos começaram a se esconder em cavernas e até mesmo a criar abrigos com galhos e folhas. Então alguém acidentalmente fez o fogo, e isso mudou as regras do jogo. Novas conexões neurais se abriram no cérebro, e isso levou ao pensamento abstrato. As pessoas faziam fogueiras em cavernas e observavam as chamas projetando sombras nas paredes. Imagens começaram a se formar em suas mentes. Os ancestrais das pessoas começaram a fazer desenhos, e assim, passo a passo, ao longo de milhões de anos, eles evoluíram para o Homo sapiens. É claro que ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas vamos supor que a evolução funcionou dessa forma. A luta pela sobrevivência formou o cérebro humano. E agora vamos voltar ao oceano, onde os peixes nadam. Eles podem se mover de um lado para o outro, para cima e para baixo, e não precisam alcançar nenhum galho ou fruta. O alimento está flutuando em toda a parte ao seu redor. Os peixes são de sangue frio, portanto não congelam. Eles não precisam se esconder da chuva ou de qualquer outra coisa, portanto não precisam construir telhados e abrigos e acender uma fogueira. Mas ainda assim algo muda em suas mentes. Os peixes geralmente nadam até a superfície para ver a luz brilhante do sol. Através da água clara, eles veem o céu estrelado e a lua brilhante, e é claro, essas imagens formam novas conexões neurais em seus cérebros. Os peixes são curiosos e pensam em como explorar a Terra. Seu sistema respiratório baseado em brânquias não lhes permite ficar fora da água por muito tempo. Os peixes começam a contemplar este mundo.
Ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, eles aprendem a se comunicar uns com os outros e começam a entender como funciona o ciclo da vida no oceano. Alguns peixes formam grandes colônias e constroem casas dentro de recifes de coral. Mas essas casas se parecem com grandes formigueiros, não com prédios. Os peixes ficam lá para se esconder dos inimigos e descansar. Além disso, os peixes encontram outros inimigos, os pássaros. Gaivotas e pelicanos almoçam quando os peixes sobem perto da superfície. Os peixes menores decidem nunca nadar ali e criam uma lei que os proíbe de se aproximar da superfície. O surgimento desse estatuto tácito forma a sociedade. Alguns peixes treinam para se defender das gaivotas. Os peixes seguram pedras afiadas, pedaços de coral ou conchas em seus dentes, e quando as gaivotas os pegam, esses peixes atingem os pés das aves com corais. Além disso, os peixes conseguem capturar seus inimigos alados. Quando uma gaivota mergulha na água, os peixes a atacam por todos os lados. Eles fazem isso para estudar o corpo da gaivota e entender como ela consegue voar e respirar na superfície. Os peixes se tornam criaturas sábias, como os golfinhos altamente desenvolvidos. Eles entendem cada vez mais sobre o planeta, mas não se esforçam para sair da água porque não há necessidade disso. Mas então, eles descobrem algo assustador. Os peixes nadam em direção à margem e veem grandes criaturas carecas, sem escamas, com pele lisa, braços e pernas, mergulhando na água. Os peixes nadam para mais perto para conhecê-las, mas essas criaturas os pegam com suas mãos palmadas. Agora, os peixes têm outro inimigo mais perigoso, as pessoas do mar. Elas são inteligentes, cruéis e fortes. Para entender essas criaturas, vamos voltar ao mundo real e observar as focas, os golfinhos, as baleias e as morsas. Todos esses animais são mamíferos, o que significa que o sangue quente flui neles. Mas por que eles são tão diferentes dos peixes? As focas e os leões marinhos têm o mesmo ancestral que os cães. Os peixes-boi e os elefantes têm origem em comum. As baleias e os golfinhos são versões marinhas dos hipopótamos e dos animais com casco. Centenas de milhões de anos atrás, os ancestrais de todos esses mamíferos eram peixes de sangue frio. Eles saíram do oceano e começaram a explorar a Terra. Seus corpos começaram a mudar e a temperatura de seu sangue aumentou. Mas alguns desses animais decidiram não se afastar muito da água. Aqueles que saíram do oceano se tornaram cães, ursos e elefantes. E aqueles que ficaram perto dos oceanos e mares se tornaram mamíferos adaptados à água. Eles não exploraram a Terra por vários motivos. Alguns animais usavam a água para se esconder dos inimigos terrestres. Talvez alguns não conseguissem passar muito tempo sob o sol escaldante. Eles se transformaram em animais com nadadeiras. Eles não têm guelras, mas podem prender a respiração embaixo d'água por alguns minutos. E agora imagine se os primatas que vivem em árvores se mudassem para a costa. Sua pele perderia o pelo, os dedos ganhariam teias e todo o corpo ficaria coberto por uma espessa camada de gordura. Eles desenvolveriam inteligência e se tornariam pessoas do mar. Cada um deles pesaria tanto quanto um urso polar por causa da gordura subcutânea. O fato é que todos os mamíferos marinhos precisam de muita gordura para proteger seu corpo do frio. Uma grande quantidade de gordura os torna móveis e rápidos na água. Agora, os peixes inteligentes e pacíficos precisam lutar contra as cruéis pessoas do mar. Mas quem vencerá esse conflito? Acho que precisamos de outro vídeo para descobrir. Se você já dirigiu pelas Montanhas Rochosas, provavelmente viu placas de sinalização da Continental Divide, a espinha dorsal da América do Norte. Todas as bacias hidrográficas a oeste dela desaguam no Oceano Pacífico, e todas as bacias em sua encosta leste vão direto para o Atlântico. Há apenas um riacho em Wyoming que não pode escolher um lado e deságua nos dois oceanos ao mesmo tempo. O Two Ocean Creek começa sua jornada no alto da Cordilheira Teton. Os picos cobertos de neve são um cenário perfeito quando o riacho começa a descer, serpenteando por prados alpinos e florestas densas. À medida que o riacho continua seu curso, ele chega ao Two Ocean Pass. Esse é o cruzamento geográfico onde o riacho se divide em dois braços, o Atlantic Creek e o Pacific Creek. O Pacific Creek segue para o oeste e se torna parte da bacia hidrográfica maior do Snake River, levando suas águas para o Snake River, que eventualmente se funde com Columbia River e, finalmente, chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e, por fim,
deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos dois riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam lutando para encontrar a passagem noroeste entre os dois oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles teriam apenas que usar barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta teve mais sorte dessa forma. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Tecnicamente, os peixes podem viajar mais de 9.600 quilômetros para cobrir toda a distância do mar até o Mar Brilhante em água doce. O riacho pode ser perfeito para essa jornada. Há trilhas de caminhada no Parque Nacional Grand Teton que levam ao Two Ocean Pass. Se você se sentir aventureiro o suficiente, poderá ficar no cruzamento do continente e ver o início de 2 jornadas aquáticas. O lago Lonar, na Índia, surgiu literalmente do nada há cerca de 52 mil anos. Dados mais recentes dizem que ele pode ser muito mais antigo, provavelmente com mais de 500 mil anos. No início, os cientistas tinham certeza de que o lago era uma antiga cratera de um vulcão há muito extinto. Mas depois, os geólogos fizeram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o lago Lonar tem origem espacial. Os minerais encontrados em seu solo são semelhantes aos encontrados nas rochas lunares trazidas para a Terra durante o programa Apollo. O lago é uma cratera de impacto deixada por um enorme meteorito, que era quase 6 vezes mais pesado que o Empire State Building. O impacto foi tão forte que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Em 2020, o lago, que já era bastante incomum, de repente ficou rosa. Isso não fazia parte de uma campanha de marketing dos primeiros filmes da Barbie. A análise detalhada mostrou que a água continha um nível maior de micróbios exclusivos. Eles se acumulam na superfície e emitem um pigmento rosa. Depois de algum tempo, os micróbios se acomodaram no fundo e o lago voltou a ficar transparente. Os flamingos que se alimentavam no lago também experimentaram alguns dos micróbios e ficaram com um tom de rosa ainda mais brilhante do que o normal. Um dos pontos turísticos mais famosos do Parque Nacional de Yellowstone é a Grand Prismatic Spring. É uma das maiores nascentes do mundo e tem inspirado as pessoas que a viram pelo menos desde o século XIX. Naquela época, um grupo de caçadores mencionou um lago azul índigo fervendo como um enorme caldeirão. Décadas depois, expedições foram até a fonte para estudá-la melhor e explicar sua aparência incomum. Mas como a nascente, em seu ponto mais largo, é maior do que um campo de futebol americano, eles tiveram que construir uma embarcação especial e viajar para longe da costa. Os cientistas que viajavam no barco nunca usaram coletes salva-vidas. Eles sabiam que eles seriam inúteis se o barco tombasse. A água no meio da fonte está quase em temperatura de ebulição. E essas cores vibrantes são o resultado de organismos que vivem na água quente. A temperatura muda à medida que você se afasta do centro. Diferentes espécies que não se importam com o calor se estabeleceram em diferentes partes da piscina, dando a ela sua famosa diversidade de pigmentos. No início do século XX, alguém teve a interessante ideia de tentar irrigar uma parte do deserto de Black Rock, em Nevada. Eles perfuraram um poço e encontraram muita água, mas ela estava próxima da temperatura de ebulição. A água claramente não era boa para a agricultura. Então o geyser feito pelo homem foi abandonado. Com o passar das décadas, ele se transformou lentamente em um impressionante cone de depósitos de carbono de cálcio. Então, em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou outro poço próximo ao primeiro. A água que eles encontraram estava na mesma temperatura. Dessa vez, não estava quente o suficiente para suas necessidades de produção de energia. Então, eles decidiram tampar o poço e ir embora. Mas a água conseguiu subir e sair, secando completamente o primeiro geyser. O segundo, que recebeu o nome de Fly Geyser, ainda está jorrando água quente e ardente e rica em minerais. O cone é multicolorido e parece não ser deste planeta graças às algas que vivem nele, que adoram o calor. Todo verão, o Canho Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido ou o Rio das 5 cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são ideais para que o leito do rio se torne vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. Devemos essa beleza a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Durante a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las.
Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Em algum momento, o número de turistas que queriam vê-lo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com o fato de que isso poderia ser ruim para esse ponto de acesso à biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos. Em agosto de 2014, um homem na Tunísia estava voltando do norte para casa depois de fazer negócios. Era uma noite quente de verão e ele estava sonhando com água quando, de repente, ela apareceu bem na sua frente. Havia um lago inteiro no meio do deserto, e o homem tinha certeza de que ele não estava lá vários dias antes. O novo corpo d'água ganhou o apelido de Mysterious Lake, Lago Misterioso, e de fato tornou-se um grande mistério. Centenas de pessoas vinham até aqui para nadar em suas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas alguns dias depois, a água ficou verde escura. Os habitantes locais não se importaram com isso e continuaram a se banhar no lago. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, eles anunciaram que a água era perigosa para nadar. O lago estava estagnado. Ele não se refrescava com os riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. É por isso que a água ficou mofada e suja. O lago continha algas e muitas bactérias nocivas e perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra nessa região tinha depósitos de fosfato. Essa substância pode se decompor, mas nem mesmo isso impediu que as pessoas se banhassem no lago no meio do deserto. Como ele foi parar lá continua sendo um mistério. Alguns especialistas acham que as chuvas fortes encheram um buraco no solo com água. Outra teoria mais popular diz que um terremoto formou um lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. E então fontes subterrâneas encheram a fenda. Portanto, em teoria, o lago poderia ser drenado de volta um dia, tão repentinamente quanto havia aparecido.